Eu estava ontem fazendo a minha caminhada, meditando, né, conversando com Deus, que eu gosto muito de fazer isso. Quando eu estou caminhando, eu procuro estar ali orando, conversando com Deus, meditando na própria palavra de Deus. E me veio à mente uma pergunta: se eu tenho sido relevante? A definição de relevante é tido como importante, preciso e indispensável. Aí eu comecei a me perguntar, será que eu tenho sido importante no reino de Deus? Será que a minha vida tem tido relevância no reino de Deus? Eu tenho feito a diferença? E eu comecei a perguntar sobre isso. E comecei a fazer uma análise da minha vida, da minha própria vida, no decorrer desses anos já vividos. E eu, pela graça de Deus, como diz, estou entrando na terceira idade. O Senhor me deu o privilégio de chegar nela. E eu vivi a primeira e a segunda idade. Sempre, graças a Deus, desde a época que eu me converti, eu tinha meus 13 anos, eu tenho tido o Senhor como Senhor da minha vida. Mas, nesse período, eu tive que trabalhar, eu tive que viver uma vida normal, né? Porque de família humilde, de família pobre, nós tínhamos que trabalhar para ajudar em casa. Aí Deus me deu o privilégio do emprego que eu tive, né? Porque tudo que eu tenho Ele me deu, e eu já estou, já um período bem longo já que eu estou na reserva, e eu tenho procurado nesse período trabalhado na obra de Deus, o que eu puder fazer pela obra de Deus. Aí eu pensando sobre isso, será que isso tem sido relevante para mim? Eu comecei a pensar sobre Moisés e fazer uma comparação. A Bíblia ela traz a história de Moisés e ela tem 3 períodos. O primeiro período, o período em que ele foi adotado pelos egípcios, quando a sua mãe o colocou num tipo um berço, um barquinho de junco, e untou ele com betume para que ele não afundasse no Rio Nilo, porque o faraó havia mandado matar todos os meninos nascidos naquele período, e ele foi acolhido pela filha de faraó. Deus o conduziu até a filha de faraó, onde ela o adotou e criou ele ali no palácio. Isso trouxe para ele grandes estudos, que tornou ele um grande pessoa culta naquela época, porque Deus preparou tudo isso. Aos 40 anos ele comete aquele crime, mata um egípcio, porque ele se reconheceu que era hebreu, e viu o egípcio maltratando um hebreu, ele foi e matou. E teve que fugir. Fugiu para Midian, e lá ele encontrou-se com Jetro, que era o sacerdote Midian, e ali ele casou-se com a sua filha mais velha, chamada Zipa. E ali ele foi pastor de ovelhas. Mas até então a vida de Moisés é uma vida comum, é uma vida sem muita relevância. Mas no dia que ele subiu no monte, no deserto do Sinai, como está no versículo 30 do capítulo 7 de Atos, diz assim: completando 40 anos, apareceu o anjo do Senhor no deserto do Sinai, numa chama de fogo em um sarçal. 40 anos não é a idade de Moisés, é 40 anos que ele já estava ali em Midian. Então Moisés, dos 0 aos 80 anos, ele teve uma vida comum. Mas a partir desse momento, Deus o chamou para fazer dele o grande libertador. Muitas vezes, nós como seres humanos, vivemos uma vida normal, um período, até no dia que Deus nos chama. Mas quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer diferença, para sermos precisos, para sermos indispensáveis na obra desse Senhor. E Moisés foi indispensável para o que Deus queria fazer com Israel, libertar Israel do Egito. A vida de Moisés, dos 0 aos 80, era uma vida comum, não tinha relevância. Mas a partir daquele momento, a vida dele passou a ter relevância. Ele se tornou o escritor dos primeiros 5 livros da Bíblia, do Antigo Testamento. É o homem em que Israel hoje tem uma grande referência sobre ele, porque a importância dele em todos os escritos de Moisés. A vida dele passou a ter sentido a partir daquele momento em que ele aceitou a missão de Deus e foi fazer o que Deus havia chamado.
A pergunta que eu me faço é se minha vida tem relevância. Eu tenho que esperar passar todo esse tempo como Moisés esperou, 80 anos. Eu tenho que esperar eu fazer todos aqueles objetivos que eu tenho colocado primeiro para depois me tornar relevante na obra de Deus? Ou eu tenho que me tornar relevante a partir de agora? Relevante, como eu falei, é ser importante na obra de Deus, não é tratar a obra de Deus de qualquer maneira. Existem muitos outros que fizeram a mesma coisa. A partir do momento em que Deus o chamou, a sua vida começa a sua história, a sua verdadeira história. Quando você vai ler a história de Abraão, ela começa a partir do momento que Abraão é chamado para sair do meio da tua parentela. Quando você vai ler sobre Isaac, também é a mesma coisa. Quando você vai ler sobre Jacó, Jacó só passa a ter relevância a partir do momento do encontro dele com Deus, quando o anjo fere a sua coxa. Então, a partir do momento que nós nos encontramos com Deus, a nossa vida passa a ter sentido. Então, agora existe também o contrário. Pessoas que antes estavam no reino de Deus fazendo muitas coisas, músicas, pregando, escrevendo os livros, que deveria ter uma vida relevante e resolveram abandonar tudo isso para aceitar o que o mundo oferece. A vida para ele, na realidade, deixou de ter sentido. Ele busca sentido em outra coisa. Ele busca sentido para justificar a sua situação atual em outras coisas. Até é capaz de culpar os outros porque as coisas estão indo de mal a pior. É capaz de dizer, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, é culpa da igreja, não dele mesmo. As coisas não estão dando certo porque os outros é culpado. Não reconhece o seu erro e volta para o Evangelho. É necessário que nós aprendamos com Moisés. A nossa vida só tem sentido quando nós aceitamos o convite de Deus, aceitamos o convite de Jesus Cristo para ser nosso Senhor e Salvador. E aí nossa vida vai ter relevância neste mundo e na eternidade. Porque na eternidade, quando nós chegarmos lá, o Senhor vai perguntar: cadê os talentos que eu te dei? Você vai dizer assim: eu enterrei porque o Senhor, eu não quis trabalhar e achei melhor enterrar. Nem aplicar eu apliquei, eu apenas enterrei. Qual vai ser a resposta de Deus para a sua vida? Como você tem tratado o reino de Deus? Você tem tido relevância? Você tem feito a diferença? Você tem sido importante? Você é aquela pessoa que Deus pode contar com você para pregar o Evangelho, para evangelizar, para falar de Jesus, para dar testemunho, para ser o verdadeiro cidadão dos céus? Ou você vai ser simplesmente aquele que vai levar a vida, como diz uma música do mundo aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que coisa, né? Nós precisamos ter relevância no reino de Deus. Nós precisamos ser importante, porque Deus não quer ninguém sentadinho no banco, cansado. Deus não... É muito bom as pessoas virem sentar e ficar só ouvindo, e não fazem nada pelo reino de Deus. E acham que estão fazendo muito. Tem pessoas que acham que só pelo fato de entregarem seus dízimos já é o suficiente. O resto Deus tem que pegar o meu dízimo e fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu tenho tempo, não tenho tempo, eu estou cansado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta de filhos, eu tenho que dar conta de empresa, eu tenho que dar conta do meu chefe. E Deus, como é que fica? Seja relevante. Seja como Moisés. E Moisés, quando foi chamado, ele esqueceu praticamente que ele faz o registro da vida dele. Ele é tão bom nisso que ele nem se lembra de detalhes do que aconteceu no palácio do Egito e nem muito menos do que aconteceu no período que ele era pastor de ovelha. Mas a partir do momento que Deus o chama, ele começa a registrar tudinho. Deus daí até aquele momento em que ele teve um encontro com Deus e até o dia em que Deus o recolhe. Moisés faz o registro. Que Deus te abençoe. Que você seja relevante no reino de Deus. Que você coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Que eu coloque a minha vida nas mãos de Deus a cada momento, para ter relevância, ser importante para Deus. Que
Deus nos abençoe. No nome precioso de Jesus.